Olá, muito bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bruna, Gabriel, Flávia, Leonardo, Claudimar, Michele, Lívia, Deus. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão aí? Alguém tem alguma novidade sobre como é que está andando aí o projeto de vocês? Preparação para o TCC? Conseguiram avançar nessa última semana? Eu vi que mais gente postou, né, a atividade no fórum, né? Mas eu acho que aqui entre nós ainda tem alguns que estão assim segurando um pouco o trabalho, talvez deixando para de noite, tá? Então eu peço para que vocês enviem ainda hoje o texto da atividade para que até amanhã eu possa corrigir, tá? Ter aí, oferecer também um retorno para vocês do texto, da avaliação, como é que anda aí o projeto de vocês. Certo, Flávia? Você também já postou o seu trabalho? Acho que não, né? Ainda não, o meu vai ficar para a noite mesmo. Eu tô de olho aqui, eu tô conferindo os trabalhos de vocês, mas nós temos já algumas pessoas que estão aqui que estão com o trabalho lá publicado, tá? Então, hoje e amanhã eu ainda vou centrar nisso, na análise dos trabalhos de vocês, tá? Para daí, semana que vem, tentar trazer alguns outros conteúdos. Então, gente, quem está aqui e que gostaria de começar na análise desse trabalho? Tem bastante gente que postou, mas não está presente no momento. Mas aqui nós já temos alguns que estão presentes, né? Valdemar, Leonardo, Michele, quem mais? Ó, Bruna. Professor, eu não postei ainda, mas eu queria fazer uma colocação que talvez seja, tipo, a mesma, Claro, claro, fica à vontade. sei lá, a mesma inquietação de alguns colegas. Eu, Uhum. particularmente, tipo, sei qual é o tema, mais ou menos, do que eu quero tratar, tipo, sei em qual área eu quero, mas eu me sinto muito perdida dentro da área, porque tem muitas coisas que, tipo, seriam interessantes abordar. Uhum. E aí eu pensei em algumas coisas, aí eu queria saber a opinião do senhor, tipo, você acha que seria interessante fazer mais de um quadro sinóptico, e aí não para postar no fórum, mas para ter essa visão geral dos temas e pensar, tipo, depois de analisar cada um, qual seria melhor seguir, pensando em todos os temazinhos, né? Aquelas colocações que tem de base no quadro. Ou tentar logo ir com um, não sei. Eu tô meio perdida assim nesse sentido. Sim. Eu quero aproveitar para discutir bastante isso na aula de hoje, porque mesmo alguns que já postaram também estão lidando com esse mesmo problema, que é estar interessado num tema bem amplo, e o tema permite diversos trabalhos diferentes que poderiam ser feitos sobre aquele tema. E aí, às vezes, a gente ainda não sabe o que vai ser o nosso trabalho, né? Então, quando a gente. Qual o tema, Bruno, que você mais se interessou até agora e deseja fazer um trabalho a respeito? É porque assim, eu gosto Em muito linhas de gerais. processo penal e direito penal em si, né? Então, eu Uhum. queria abordar algo que fosse ligado a uma perspectiva mais sociológica e tal, criminologia, e também tenho pensado muito em
espetacularização do processo penal. Mas não sei ainda, porque tem outras áreas que me pegam também, aí eu tô meio confusa mesmo, me sentindo meio perdida aí para que caminho seguir. Então, vejam, essas são áreas temáticas muito grandes, né? Inclusive, em parte, são até disciplinas, né? Processo penal, criminologia, talvez uma abordagem sociológica do direito penal. A coisa relativamente mais específica que você trouxe foi a ideia da espetacularização do processo penal. Uma coisa um pouco mais delimitada, mas ainda assim muito ampla. Quando a gente não sabe bem como delimitar um tema de pesquisa, uma das muitas estratégias que a gente pode adotar é buscar focar ou usar um exemplo para ancorar a gente. Então, assim, qual foi que exemplo que você poderia nos dar de espetacularização do processo penal? Que você acha interessante de explorar? Eu pensei assim em casos famosos de que foram tipo muito veiculados na mídia, e aí tratar um pouco a mídia como esse quarto poder que está atrelado a esse controle social. Por exemplo, o caso Eloá, que passou ontem no Linha Direta, inclusive, que muita gente estava comentando, o próprio caso da Suzane von Richthofen, Isabela Nardoni, que são casos que foram muito veiculados na mídia e trazem uma prévia condenação a esses acusados, né? Saindo da esfera do que, em tese, era para ter sido seguido no processo penal. Você lembra do que eu já falei em aulas anteriores sobre como que é importante para a gente formular o problema, enfatizar uma contradição? E você está vendo uma contradição aí entre, digamos, o que a gente esperaria do processo penal e o que está ocorrendo? Consegue identificar isso? Então, vejam, você está dizendo assim que a mídia, que tem, digamos assim, todos os incentivos para promoção de uma forma vendável, espetacular, de produção de produtos culturais que vão ser comercializáveis, né, tipo um grande julgamento. Então, a mídia, ela entra no processo penal de alguma forma, e ela influencia o andamento do processo penal. Não de maneira 100% definitiva, porque o processo penal também tem a sua autonomia, mas a mídia entra e impacta, influencia o processo penal. Como que isso acontece? Né? Isso é uma área interessante de se explorar. Como é que você poderia formular um problema de pesquisa? Pensando sobre isso. É isso, estou pensando, Tá. tentando Então, chegar a esse lugar. tá. Então veja, quais que deveriam ser as partes, como é que, quem são os atores, digamos assim, os principais envolvidos, que movem a dinâmica do processo penal de acordo com os livros, de acordo com o direito positivo. Né? O que faz o processo funcionar do começo ao fim, decisão? Você consegue apontar, nomear, segundo o direito penal brasileiro? Então, a gente vai ter os atores principais, né, do judiciário, que seriam o MP, o próprio sistema de justiça, né, e aí pegando, tipo, os juízes togados, e a parte da defesa. Acho que são, Isso. Né? Então, assim, do ponto de vista processual, você tem uhum. o réu e a sua defesa, você tem o acusador, que na grande maioria das vezes é o Ministério Público, você tem a jurisdição ali, né, o juiz, o tribunal. Né?
uma visão mais expandida na questão de quem trouxe a produção de provas, né? Você tem a autoridade policial, e aí outros podem ser chamados, os júris, as testemunhas, os técnicos, etc. Então, tem um conjunto mais ou menos delimitado pela lei, né? E pela doutrina, de quem são os atores que movem a dinâmica do processo penal, na verdade. Assim, de acordo com o direito brasileiro, esses são os personagens que, que, que fazem o processo penal andar, digamos assim. No direito brasileiro não está assim o Jornal Nacional, não está assim a mídia, né? Mas ela tem papel, não é verdade? Então, se a gente tem uma prescrição do direito por uma coisa e a gente consegue claramente já compreender que existem outros fatores que extrapolam aquilo que a lei prevê, então aí você já monta uma contradição que pode ser o ponto de partida para você explorar esse tema, esse trabalho. Qual que é o papel da mídia no processo penal. E aí você pode ancorar esse trabalho em alguns casos, em que você consiga apontar razoavelmente que teve impactos e avaliar qual o impacto. Impacto no sentido de, muitas vezes, o próprio direito prevê, né, que se houver uma completa. Se, por exemplo, o júri estiver muito influenciado, se você não pode anular esse júri porque as pessoas já estão influenciadas pela mídia. Enfim, existem vários problemas que você pode tratar a partir daí. Mas o importante é você primeiro formular um problema mais que lhe ajude a delimitar esse tema. Não sei se vai te interessar mais seguir nessa linha ou outra, mas eu tentei que construir um exemplo. Então, por Obrigada, exemplo, professor. Não, deu, quando a gente deu fala uma. assim, o tema, né, processo penal, de maneira geral, não dá para imaginar como é que vai ser o trabalho, porque esses temas muito grandes, eles permitem diversos tipos de trabalho. Não, Agora, a esse gente já justamente começa a imaginar. o problema, assim, de tipo, sair desse e dar o início, porque, tipo, eu saberia a área, mas não tem como pautar o trabalho nessa área tão grande, né? Porque é realmente muito extensa e tem muita coisa. Então, como eu sempre digo, assim, o tema, ele é importante para a gente entender os nossos interesses, né? Mas ele não nos permite definir como vai ser o nosso trabalho. Então, a gente tem que explorar o tema pensando sempre em afunilar, fazer um recorte. Se a gente não está conseguindo fazer esse recorte, a gente talvez tenha que pensar em exemplos para trazer a nossa atenção a coisas mais pontuais. E aí sempre focar na formulação do problema. E, em linhas gerais, a melhor forma de fazer isso é pensar numa contradição, ou pelo menos uma oposição. Como a gente fez aqui agora, um exercício simples, né? Vamos pensar o que o direito positivo, o que a doutrina diz sobre o processo penal, sobre os seus atores, as suas dinâmicas, e o que a gente vê agora na prática. Tem uma contradição aí a ser explorada. Então, isso já justifica um trabalho, já organiza o desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Faz sentido? Uhum. Quem mais que sentiu que está mais ou menos no mesmo, tendo a mesma dificuldade? Tendo algum tema, mas ainda não conseguindo especificar. Michelle disse que ainda está bem perdida. Talvez não tanto, Michelle, porque pelo menos você já arriscou e publicou ali o seu.
o seu trabalho, não é verdade? É isso, professor. Eu postei, mas assim, eu não tô em paz, sabe? Não tô. Obviamente, a primeira tentativa, então vai, né, vai ter os ajustes aí. Mas eu ainda estou me sentindo muito perdida, assim. Eu fui elaborando ali dentro do que eu compreendi, das explicações e também das leituras que eu fiz sobre o que é cada coisa ali naquele exercício, mas eu ainda estou muito agoniada, sabe? Sem me sentir segura. Então, eu estou desse jeito aí. Certo. Então, veja, é bem comum que nesse momento a gente ainda não tenha segurança, como você falou. Vamos ver aqui como é que eu posso te ajudar. Tá? Então, o seu trabalho, você já tem aí o seu título provisório. Impactos da pandemia na justiça, uma análise sobre as implicações da pandemia do Covid-19 na produtividade dos juízes consumeristas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Esse título, ele já toca naqueles pontos que a gente tinha mencionado na aula anterior, sobre como que um título ele pode apontar o tema, delimitação, né? E olhando aqui, a gente tem uma fronteira bem delimitada. Vai ser só no Tribunal da Justiça da Bahia, mas não é todo tipo de área, só a parte consumidor. Vamos analisar o quê? Produtividade dos juízes consumeristas. Então, do ponto de vista da delimitação, ele mostra que já há uma delimitação que pelo menos oferece fronteiras bem definidas. Tá? Só que as linhas gerais talvez ainda sejam, né, como está sentido, pode ir para muitas direções, né? Porque os impactos da pandemia na justiça baiana. Quais impactos? Como que a gente mede os impactos? O que vai ser o nosso foco? Isso ainda, isso ainda está um pouquinho aberto. Né? Natural que seja assim, tudo bem. Tá? Mas quando a gente fala de um tema assim, muito amplo, né? Isso gera essa indefinição. Tá? Então, eu quero analisar os efeitos da pandemia da Covid-19 na atuação dos juízes das varas de consumo. O problema de pesquisa. A pandemia causou impactos na produtividade dos juízes? É possível afirmar que houve variação no índice de atendimento à demanda em relação aos anos anteriores? Pode-se considerar, a partir desse recorte, que o judiciário se tornou menos efetivo? Então, essas são perguntas interessantes no sentido de que você consegue visualizar um teste, consegue visualizar uma avaliação, uma análise a partir disso. Tá? No entanto, essas são pesquisas que vão estruturar a sua redação, a sua pesquisa ao longo do trabalho, mas você não colocou um problema de pesquisa central nesse momento. Né? Então, o problema da pesquisa mais central é de que maneira a pandemia impactou a produtividade dos juízes. É isso que a gente imagina que ocorreu de alguma maneira, né, porque houve uma mudança na ordem dos trabalhos. Então, se colocar assim, como é que a gente identifica uma contradição? Né? A pandemia impôs uma mudança na ordem dos trabalhos, e isso afetou o exercício, né, da jurisdição, o andamento dos processos. Então, como que isso afetou a produtividade? Acho que centrar nesse eixo, né, como pergunta principal. Como a pandemia afetou a produtividade é o problema central. E aí essas perguntas, que são bem formuladas,
devem ser colocadas depois. Tá? Veja só, as hipóteses. Acredita-se que dentro das consequências provenientes da Covid-19 está a redução da produtividade dos magistrados. Tá? Então, isso aqui você pode formular como uma hipótese. Tá? Como é que se formula uma hipótese? Com uma afirmação, ainda que você não tenha completamente certeza. Né? Então, hipótese número 1. A pandemia da Covid-19 reduziu a produtividade dos magistrados nas varas de consumo de Salvador. Combinando uma menor efetividade do judiciário nesse campo. Então, isso é uma hipótese. Essas perguntas, você pode reformulá-las através de hipóteses. Assim, reorganize essas perguntas como se fossem afirmações. Afirmações a serem testadas. Então, quando você coloca assim, pode-se considerar que o judiciário tornou-se menos efetivo? Então, eu posso formular uma hipótese a ser testada, que é os impactos da Covid-19 no Poder Judiciário, delimitado ali no recorte que você fez, tornaram o Poder Judiciário menos efetivo. Essa é uma hipótese. E aí você vai testar. E talvez lá na conclusão vai ser assim, não tornou menos efetivo, só tornou diferente. Ou, sim, tornou menos efetivo por conta disso, disso e daquilo. Então, essas perguntas elas podem ser rearranjadas de forma a você enumerar as hipóteses. E aí as hipóteses elas vão ser utilizadas para você organizar a ordem de exposição do seu trabalho. Você vai abordar essas questões uma a uma. E o último ponto aqui para destacar, né, essa ideia do objetivo geral. Até aqui, Michele, o que eu falei assim que trouxe alguma provocação? Ou o que dessas coisas que você escreveu ainda está mais difícil, causando mais dúvidas? Assim, ajudou muito essa questão de pegar as perguntas e trazer para as hipóteses e de forma afirmativa, para que elas sejam testadas. Eu não estava entendendo muito bem como é que eu faria isso, não estava entendendo muito bem entre o problema de pesquisa e as hipóteses, como é que como é que eu apresentaria isso, né? Mas depois que eu postei também a atividade, eu fiquei pensando se as perguntas que eu fiz estavam adequadas, porque a verdade é que, como servidora da área, eu percebo que o volume de trabalho aumentou. Então, eu acho que o que se produz, o que vem se produzindo, aumentou, mas as medidas que o Poder Judiciário vem tomando e vem tomando desde a pandemia não estão favorecendo para que isso se torne, no fim das contas, efetivo. E eu visualizo também que a gente faz medição, né, nas unidades, e acompanha também as outras varas de consumo. Então, a gente sabe que o volume de processo entrando está aumentando absurdamente. Mas como as medidas que são adotadas não favorecem para que a gente consiga melhorar a produtividade, o que eu consigo perceber é que está se tornando menos efetivo, aí, pelo menos a impressão que eu tenho. Ou seja, a gente está produzindo mais, mas em relação aos índices em que a gente é medido, tá se tornando menos efetivo, a impressão que dá é essa. A resposta é menor porque o volume aumentou, as medidas não são suficientes, pelo menos aparentemente. E aí eu estou dentro de todas essas perguntas, essas dúvidas, né, sem conseguir colocar isso para o projeto. Então, eu acho que tem uma pergunta por detrás das perguntas que você está formulando,
que é fundamental e que você vai ter que explorar no seu trabalho, que é os critérios utilizados para avaliação do trabalho pelo CNJ. São critérios que permitem ter uma compreensão global dos impactos da pandemia no processo de trabalho, ou você precisa ir além desses critérios e considerar, como você falou, o aumento do volume do trabalho, outros fatores, né? Talvez também acarretados pela pandemia, né? Porque a pandemia mudou o comportamento de consumo das pessoas, levou as pessoas mais para plataformas online ou para outras formas de consumo, mudou o comportamento das empresas. Então, uma pergunta que você vai ter que encarar ao longo do trabalho é o papel desses critérios, como é que chama ali? Não falou, né? Índice de atendimento à demanda. O índice de atendimento à demanda tem ali, sai mensalmente, né? Mas será que esse critério, ele é suficiente? Então, isso é uma pergunta que você tem que fazer ao longo do trabalho. Uma outra questão que eu ia destacar para você é que essas perguntas que eu disse para você formular como hipóteses, depois, a resposta, você pode, claro, formular, rever a redação, reformar essas perguntas, tá? Que você vai colocar como hipóteses. Então, essas hipóteses, elas vão reaparecer ali na parte dos objetivos específicos. Por quê? Você vai ter como objetivo específico testar essas hipóteses, né? Dar uma resposta, se de fato sim ou não, se aquilo de fato aconteceu ou não, ou trazer a sua avaliação sobre o impacto no trabalho, se aumentou a produtividade, se diminuiu, se na verdade o que houve foi um aumento da demanda, e aí a reação foi adequada ou não foi adequada. Identificar quais práticas foram alteradas, quais foram as estratégias administrativas, né, da gestão do tribunal, quais práticas foram adotadas para reagir à pandemia, né, reagir às exigências da pandemia, do trabalho remoto, etc. E se houve uma avaliação ou não por parte do tribunal sobre esses processos. Ou se, no fundo, é esse trabalho de TCC que vai iniciar esse processo de avaliação, de, de análise dessa mudança. Porque uma coisa que a gente vê no serviço público, que é muito comum, é o fato de que o serviço público muitas vezes tem que reagir a situações, tem que implementar novas estratégias de organização do trabalho, de oferta dos serviços públicos e tudo mais, mas não há uma etapa posterior de análise e avaliação. Então, por exemplo, assim, nós aqui na UFBA, né, nós adotamos várias estratégias para reagir à pandemia, para garantir a continuidade do serviço público, etc, etc. Mas não tem um momento oficial que a gente para, senta e olha para os últimos 3 anos e consolida, assim, ó, o que nós fizemos, se foi bem sucedido, se não foi, o que podia ter sido feito diferente, o que foi feito que foi muito bom, o que foi feito que não foi tão bom assim, percebe? Então, tem muita dificuldade no serviço público de promover esse processo de avaliação e de melhoria. Em parte porque isso dá muito trabalho e a gente está focado diretamente em oferecer o serviço e não em ficar avaliando, né, o trabalho. Tem que ter, isso exige um conhecimento especializado, uma experiência também. Mas um TCC, às vezes, pode ser um instrumento interessante para fazer essa avaliação.
Faz sentido, Michele? Sim, com toda certeza, professor. Já ajudou a avançar um pouquinho. É isso, é o Então, processo. quem sabe, de certa forma, esse seu trabalho faz parte desse processo de avaliação? Eu percebo que sim, existe esse problema na questão do serviço público, justamente porque o material humano é sempre insuficiente, né? Uhum. Para fazer o que realmente é necessário, e a gente vive apagando incêndio, a sensação Isso. é essa. E a gente sabe que as exigências da sociedade, e naturalmente, né, tem que ser desse jeito, estão aumentando. Então, por exemplo, na pandemia foi um Deus nos acuda, assim, todo mundo foi trabalhar em casa e, assim, quem não tinha computador teve que comprar, e isso não entra na conta, isso não vai entrar na conta do impacto no meu TCC, por exemplo, né? Essa conta ficou para o servidor, o custo de internet ficou para o servidor, e coisas que a gente vai observando. Apesar de eu analisar assim, criticamente que o tribunal vem, em alguma medida, ao longo dos anos, melhorando nesse sentido de focar mais na gestão e tudo mais, eu fico incomodada de não conseguir compreender qual é o problema, o que é que falta para ser mais efetivo. Porque a gente está vendo, por exemplo, na área específica que eu trabalho, dobrando o volume de um ano para o outro de processos novos. E a mesma quantidade de servidor, a mesma quantidade de estagiário, tudo na mesma situação, para trocar um computador é uma dificuldade. E o sistema, que todo mundo aí deve conhecer, que o pessoal já está estagiando e tudo mais, o PJE, não dá conta, é muito problemático, não faz coisas básicas, só que a gente é cobrado, a gente tem que dar os resultados, e eu não vejo, na hora que se publica, por exemplo, esses dados da avaliação anual do CNJ, que é justiça em números, por exemplo, a gente não consegue, pelo menos o que eu consigo acompanhar, perceber isso sendo demonstrado, né? Claro que o poder público ele tem que dar a resposta, ele não tem que estar justificando porque não fez. Mas, na visão de quem está estudando, de quem está pesquisando, a gente quer entender o que é que está faltando para também até propor, eu como servidora, por exemplo, propor melhorias, né, no órgão e tudo mais. E também a sociedade, por exemplo, vários colegas aqui, eu percebo que vão para a advocacia. Eles precisam entender, quando eles chegarem lá, por que as coisas não funcionam, por que não se consegue, né? Uma agilidade, por exemplo, no julgamento do processo, ou de uma apreciação de uma tutela de urgência. Quais são os entraves que tem ali no meio do caminho que eles vão também enfrentar? Porque a gente visualiza aqui no curso, tudo muito... tem um salto, eu percebo que existe um salto. A gente aprende a doutrina, a jurisprudência, a legislação, mas como o meio acontece, para lá na ponta a situação se resolver, o processo se resolver, isso não é demonstrado no curso. Eu percebo que é tudo muito vago. E eu tenho um interesse especial pela gestão. Eu sempre estou avaliando assim mais criticamente, dentro do que eu posso, as medidas que o Poder Judiciário vai adotando, no que impacta lá no meu trabalho. E eu vejo que, às vezes, vem coisas que a gente olha assim e fala, para que isso aqui? Qual o resultado que isso aqui vai dar? Está na cara que não vai funcionar. Por que se chegou a essa decisão, entendeu? Então, assim, eu estou muito incomodada, eu vejo que o número de processos está crescendo exponencialmente, a gente faz esse acompanhamento, tem gestão na vara, mas não se consegue ainda perceber o tribunal tendo domínio disso, talvez, ou tem, e não tem interesse político, talvez, mas eu quero entender isso. Por exemplo, o senhor falou de uma situação aí, uma suposição, né, que foi a mudança do comportamento de consumo. Eu já visualizo, por exemplo, uma alteração no volume de processo que é para cobrar aquilo que não se conseguiu adimplir, o que não foi pago. Então, o volume de execução crescendo exponencialmente. Então, eu já vejo o seguinte, é um empobrecimento que ocorreu aí no período da Covid, desemprego e tudo mais, as pessoas não conseguem pagar o carro, aí o volume de busca e apreensão cresce exponencialmente. As pessoas não conseguem pagar os seus contratos de financiamento, e aí entra processo relacionado a leilão. Então, assim, para a gente, apesar de muito solto, a gente consegue perceber mais ou menos o que é que está acontecendo. Mas, óbvio, né, como pesquisador, a gente tem que colocar no papel para tentar entender. Sim. E esse é um tópico super relevante de se trazer numa monografia, né? Que é conectar os
os processos internos, o volume de trabalho de um tribunal, com coisas que estão aparentemente desconectadas, como a taxa de juros, né, a Selic, muito vem se discutindo nesses últimos meses, quer dizer, o custo dos financiamentos, o custo do endividamento das famílias, né, o impacto da crise econômica, né, na vida das pessoas, como isso influencia o não pagamento das dívidas, que influencia os processos na justiça, né, que vão levar ao leilão de bens, carros financiados, etc. Então, isso, ainda que não seja o tema central do seu trabalho, vai servir para ilustrar a complexidade do problema. Eu acho que uma das coisas importantes que você deve analisar no seu trabalho, e eu acho que tem a ver também com vários outros projetos de pesquisa dos seus colegas, é que muitas vezes uma das coisas que vocês têm que enfatizar ao longo do TCC de vocês é enfatizar que o problema é mais complexo do que parece. Né? Em outras palavras, a gente poderia pensar, o impacto da pandemia da Covid-19 na efetividade dos julgamentos, na ala de consumo, poder judiciário, se dá exclusivamente pela mudança, digamos assim, do trabalho presencial para o trabalho híbrido. Isso é o que é o mais óbvio, isso é o que é mais intuitivo. No entanto, nessa conversa a gente começa a ver que é muito mais complexo do que isso, é muito mais complexo do que a gente imaginava. De que os impactos econômicos influenciam o volume dos processos, o fato de que muita gente perdeu o emprego, não conseguiu pagar os seus financiamentos, e isso aumenta o volume de trabalho ali, e assim por diante. Então, essa é alguma coisa que eu quero destacar para vocês, né? Enfatizem que um problema que parece um problema simples, né, pode ser muito mais complexo do que parece à primeira vista. Tá? Em outras palavras, as coisas estão conectadas. Então, talvez se mudasse alguma coisa lá na parte das regras sobre financiamento, ou sobre se mudasse os juros, ou se mudasse a taxa de desemprego, ou se mudar o crescimento econômico, vai interferir ali no trabalho da Michelle, dentro do volume de processos do direito do consumidor. Então, apontar essas conexões é bem relevante, porque dá mais robustez ao trabalho. Mas também pode fazer com que vocês se sintam um pouco perdidos. Assim. Então, tem que tomar cuidado com a extensão, a dimensão, as fronteiras também. Certo, gente? Quem mais? Próximo. No chat aqui, olhando, eu vi que a Lívia fez uma pergunta bem relevante, tá? Bem importante. Eu acho que talvez outras pessoas tenham essa mesma dúvida. Tá? Vocês viram? Lívia, consegue falar para a gente? Oi, professor. Consigo sim. Olá. Tá me ouvindo? Sim. Olá. Sim, o senhor quer entender qual é a minha dúvida? Isso. Fala para a gente a Vamos sua lá. pergunta. Meu tema, ele está girando em torno do direito tributário. Só que aí tem algumas coisas que eu acho interessante, né? Só que não dá para abordar tudo isso em um TCC. Aí eu queria saber, nesse primeiro momento, nessa atividade que nós vamos apresentar ao senhor, é possível ter, sei lá, 3 recortes temáticos ou não? Tipo, é meio absurdo eu ter isso agora, já que isso pode me gerar muita dúvida, porque, na verdade, esses recortes são dúvidas de temas que talvez eu pudesse, na verdade, de formas de abordagens que eu poderia ter para
sei lá, para direcionar meu TCC. Ou se eu acho que é muito absurdo eu ter, por exemplo, 3 recortes nesse momento, eu de fato preciso definir isso. Uhum. Me dá um exemplo. Ó, por exemplo, eu tô com uma dúvida, deixa eu falar uns aqui, em relação à questão ambiental, a tributação ambiental em, sei lá, energias renováveis, que nós tinha uma previsão até o ano passado de isenção, só que ainda há alguma discussão dentro dessa temática, e eu queria trazer os impactos disso. Só que aí eu tenho também interesses em outros temas. Então, assim, eu fico muito perdida, de verdade. Eu não sei se esse momento eu preciso definir isso, tentar Me dá um entender exemplo mesmo. de outro tema. Ai, meu Deus do céu, peraí. Deixa eu ver aqui, eu estava até tentando finalizar minha atividade. Eu estava pensando na questão das offshores também. Uhum. Então, é mais ou menos isso. Tudo gira em O termos de que, uma que, que tem, isenção. que tem as offshores de interessante? Na verdade, entender o limite dessa tributação, sabe? Quais são os benefícios fiscais, qual o limite, qual o impacto. Na verdade, eu quero avaliar tudo sobre impacto, entendeu? Mais ou menos. Eu estou Uhum. perdida, mas não sei. E como é que a gente avalia impactos de questões legais? Assim? Tem alguma ideia? Não. Assim, dentro desses temas, Ou de maneira geral. Você tem um exemplo assim de um tipo de avaliação de impacto, de pesquisa, ó, por, alguma coisa que você já leu que ó, por fez uma exemplo, análise de impacto? ó, eu vi, por exemplo, assim, nas questões ambientais, por exemplo, trazendo para a questão ambiental. Que em alguns países da América do Sul, eles têm uma diferença de tributação da questão das energias, por exemplo. Tá. Então, tipo assim, até que ponto você pode conceder essas isenções? Até que ponto você precisa fiscalizar essas isenções? Para que, de fato, você entenda que as empresas, por exemplo, elas estão cumprindo as determinações e que elas não estão recebendo as isenções e não estão cumprindo o outro lado delas, entendeu? Mais ou menos, não sei se eu fiz Então claro. uma análise das contrapartidas. Ah, sim. Deixa eu até anotar isso aqui. Em outras palavras, né? Sim, Todo tipo de isenção ou incentivo, ele se justifica por uma contrapartida. sim, Então, não vou poluir, ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. sim. Então, em que medida que, de fato, essas contrapartidas são efetivas, ou se elas não estão fazendo nada disso, só estão usando o benefício para um ganho econômico mesmo. Sim, 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 Esse é o sim. tipo de Pronto. coisa que você acha interessante. Sim, sim. E também, assim, o impacto disso no Estado, por exemplo, no caso, o ente que recebe, que fornece essa isenção, e aí acaba que você tem o recolhimento, né? De alguns Negativo. tributos. Então, assim, qual é o impacto negativo de você oferecer isso se você não tem essa contrapartida, como o senhor falou? Tá. Então, os Tá bem? custos, Ah, né, meu Deus, eu os preciso, custos eu preciso. financeiros Sim. dessa política tributária. Ah, Não é isso que você está falando? sim. Aham. Eu estou anotando para não esquecer, porque eu acho que ouvindo o que o senhor falou com os outros colegas, acaba que quando o senhor fala, as coisas ficam, às vezes, um pouco mais claras, né, do que a gente, aqui, enquanto estudante, está tentando construir. Isso é muito doido, né? Porque a gente está falando de temas diferentes, assim, mas de repente começam a vir ideias, Uhum. e eu digo assim, muito doido. É assim que deveria ser mais o trabalho Sim. acadêmico, mais colaborativo, mais horizontal, de você ouvir o trabalho dos outros, as pesquisas, discutir, conversar. Né? Então, por exemplo, você não é a única pessoa interessada nessas questões de impactos, né, das políticas tributárias e tal. Só que talvez você nem saiba que outras pessoas também vão se interessar Uhum. sobre isso. Então, a gente às vezes perde a oportunidade de trocar ideias, de colaborar, né? Uhum. Sim, sim.
Então, às vezes pode ficar um pouco lenta, assim, a nossa aula, mas eu acho que vale a pena a gente fazer esse experimento, tá? Sim. Então, o que que eu quero, por onde que eu quero começar aqui? Você percebe que o primeiro tema, né, que tem a ver com a parte ambiental, um Sim. outro que tem a ver com offshores. Sim. Eles fazem parte do... Você visualiza esses temas sendo tratados no mesmo trabalho? Não. Não, né? São dois Não. trabalhos diferentes. É por isso que eu te perguntei sobre o recorte Tá? temático. Então, Se fosse então a interessante nesse nossa... momento eu direcionar Tanto para no... um ser outro, sabe? Isso. Então, uma resposta mais objetiva sobre a nossa avaliação tem que ser um trabalho. Entendi. E não assim, aqui tem 3 trabalhos que eu poderia fazer. Né? Entendi. Não, você tem que focar em um. Entendi. Pode ser que depois você mude completamente, mas é preciso focar em um para você conseguir fazer ele inteiro. Entendi. Hipóteses, objetivos, tudo mais. Uhum. Senão você vai ter que fazer 3, digamos assim, mas ao longo de todos esses pontos. Sim. Mas primeiro você precisa ter, pelo menos, tentar do começo ao fim algum, para ver as dificuldades que é de formular a hipótese, de delimitar o tema, o objetivo. Tá. Uhum. Tá. Pronto. Beleza. Eu Tá? vou Esse é o tentar primeiro, esse é o recortar. primeiro ponto. Tá? Uhum. Então, o tema não pode ser mais de um. Você Sim. tá focado em algum deles. Tá? Sim. Segundo ponto. O que a gente vai conseguir fazer no TCC? Sim. Qual o acesso aos dados, qual o acesso aos documentos, qual que é o volume de trabalho que você vai dedicar a isso. Tudo Uhum. isso precisa ser pensado na hora de se formular os objetivos do trabalho. Por que eu estou enfatizando isso? Você está me falando uma coisa que eu acho que muita gente sente e se interessa, que é analisar impacto real, no mundo real, de leis, de políticas públicas, de decisões, né, que vêm do direito. Sim. Eu quero saber o impacto que uma mudança no Código de Processo Penal vai ter na realidade do sistema prisional brasileiro. Ou eu quero entender o impacto que uma isenção tributária vai ter no meio ambiente ou no orçamento público. E Ah, essas perguntas cientificamente muito relevantes. sim. No entanto, elas apontam para um processo de pesquisa original, trabalhoso e muitas vezes vai lidar com difícil acesso, que é como é que você mede o impacto ambiental, por exemplo, de uma isenção tributária da energia eólica, sei lá. Uhum. Então você vai fazer uma análise atmosférica da redução da emissão de poluentes, você vai a campo demonstrar que o índice de emissão de gases em tal localidade foi reduzido depois de 3 anos entende? Uhum. Então, analisar a realidade, digamos assim, os impactos, a realidade, fazer essa avaliação, muitas vezes está além dos meios que nós temos do ponto de vista de execução de uma pesquisa de TCC. Sim. Quando é bem delimitado, às vezes a gente consegue, porque você consegue dizer, não, eu vou analisar o impacto, sei lá, por exemplo, tem lugares em que você libera o transporte público num determinado dia da semana, e aí você vai fazer uma análise de impacto dessa política pública
no comércio, coisa assim, os dados estão disponíveis. Então, tem questões que são mais fáceis, outras mais difíceis, né? Mas geralmente a avaliação de impacto, que é o mais interessante a princípio, né? Mas geralmente costuma ser mais difícil. Sim. A não ser que os dados, de maneira geral, já tenham sido publicados por outros pesquisadores. Já a pesquisa, a parte difícil, digamos assim, já tenha sido feita, e o que você vai fazer é uma avaliação do impacto a partir de dados já publicados. Aí é possível também. Mas o que eu gostaria de enfatizar é que é mais seguro pensar não tanto nos impactos reais, que exigem uma análise de dados empíricos, concretos. Caso você não tenha o tempo, o fôlego, o foco nisso, e observar mais o debate Certo. entre os especialistas. Entendi. Então, você falou de que as isenções tributárias, como incentivos ambientais, são, de certa forma, controversas. Sim. Por quê? Né? Quais são os problemas? Quais são as questões? Você explorar isso, elucidar esse debate, apontar a dificuldade de avaliação dos impactos, apontar que muitas vezes as contrapartidas não são bem auferidas, né? Apontar que existem custos financeiros dessa política tributária para os estados. Muitas vezes isso está inserido até num problema federativo, né? Você faz uma lei federal que acaba impactando o orçamento dos estados. Não é verdade? Então, já tem problemas suficientes só na parte do debate jurídico, digamos assim, para você fazer o trabalho. Enquanto que, para uma avaliação de impacto real, talvez precisasse de uma equipe multidisciplinar, né? Em que tivesse presente ali um sociólogo ou alguém que tivesse uma formação técnica numa área, no caso ali, ambiental, Sim. né? Certo. O senhor acha que, por exemplo, nesse caso aí, desse impacto real que o senhor falou, de ter mais informações técnicas, seria interessante buscar outros profissionais, talvez, assim, de maneira. Eu não sei se, tipo, essa minha pergunta vai ser uma pergunta que talvez ela se resolva mais lá na frente. Mas na tentativa de trazer essas respostas à pesquisa, encontrar profissionais que pudessem, sei lá, fazer entrevistas, eu pudesse coletar algumas informações nesse sentido, ou só, tipo, uma maneira mais empírica de encontrar artigos que falem sobre, seria melhor. A gente está em maio de 2023. Quando que você gostaria de concluir esse trabalho? Em dezembro todo? O senhor fala com a próxima disciplina? Em dezembro. No máximo. A gente tem que pensar um cronograma de pesquisa que gira em torno de 6 meses. Entendi. Então, esse é o ponto, né? Entendeu? Entendi. A gente tem que se ater àquilo que é viável, mas também àquilo que convém nesse processo, né, de pesquisa. Por quê? Porque senão você precisa pensar em se qualificar do ponto de vista de ser capaz de fazer uma boa pesquisa, uma boa entrevista estruturada, por exemplo. Entendi. Tem gente que trabalha lá nas ciências sociais, tem uma disciplina, um semestre todo só para aprender a como fazer questionários,
pesquisas, como formular perguntas que são metodologicamente bem boladas e relevantes, entendeu? Entendi. E a gente E- muitas vezes não tem isso, né? Vai fazer Entendi. mais intuitivamente, aí vai, vai ser mais imprevisível, mais difícil o É aquilo fluxo que o do senhor trabalho. fala também, é aquilo que o senhor fala também do fôlego, né? O quanto que a gente tem de fôlego para empregar nos próximos tempos isso É. daí. Entendi. Tranquilo. Obrigada, viu, professor? Ajudou Porque às muito. vezes às vezes a gente tem uma postura meio romântica, assim, né, com a Sim. pesquisa. Não, eu vou fazer uma coisa tal que vai revolucionar aqui o mundo. Eu aprendi E com uma professora aí da faculdade, eu estava no início do curso, que ela falou assim, gente, TCC não é para isso. Não é para você criar uma teoria nova, não é nada disso. Se você quer fazer isso, deixa isso para uma especialização, deixa isso lá para frente, porque vocês têm muita coisa para lidar e acaba que na graduação não dá para estudar esses temas de maneira assim exaustiva. Aí eu nunca esqueci isso, mas acaba que na prática, às vezes, a gente quer fazer isso, né? sim, sim. Mas E eu obrigada, acho que viu? outras pessoas aqui também estavam pensando nessa questão de avaliar impactos, né? Sim. Acho que isso é um tema que uma coisa que eu vejo muita gente lidando com esse problema. Ah, eu queria ver na prática, mas aí eu tenho dificuldade, porque que a gente passa uma graduação toda não sendo equipado para lidar com a realidade, na verdade. Até como a Michelle comentou, assim, a gente estuda o processo, eu vou entrar com uma ação tal, vou fundamentar dessa forma e tal, aí o juiz vai me dar, vai decidir. Mas entre esse começo e fim, tem um meio ali complicado que a gente não passa a faculdade toda e muitas vezes não aprende, né? Só vai aprender na prática mesmo. Mas alguém estava com essa dúvida ou tentando lidar com essa questão de eu quero ver os impactos na prática de alguma questão jurídica? Até essa semana eu tinha conversado com a Maria Clara, que está aí presente, também estava pensando um pouco nessa questão de política tributária e os impactos reais, digamos assim, né? Da tributação de importações, não é isso, Maria Clara? É isso. Já avançou alguma coisa nesse sentido? Eu pensei, eu acho que eu consegui afunilar mais a questão, no sentido de que, enfim, como a gente estava discutindo, que o imposto de importação ele tem uma função muito mais de regulação da economia, de interferência no mercado, do que da função de fiscalidade geral, né, dos tributos de arrecadação dos cofres públicos. Então, a função dele é muito mais extrafiscal. Só que aí eu encontrei uma resolução da CAMEX, que, enfim, é a Câmara do Comércio Exterior, que edita atos normativos para poder influenciar temporariamente nessas questões de alíquotas de importação, de exportação, de política fiscal e tudo. E aí eles reduziram para 0% as alíquotas de importação de itens essenciais, como café, queijo, açúcar, etanol, enfim. E aí eu pensei em analisar isso a partir do princípio da capacidade contributiva, no sentido de que se seria possível afirmar que a resolução tal, que determina a alíquota de 0% do imposto de importação sobre os itens essenciais, se além de produzir os efeitos de ferramenta da regulação econômica, de efeitos na inflação, ela também afeta o poder de consumo da população, com reflexos no cumprimento ao princípio da capacidade contributiva. Eu pensei em fechar assim a questão, porque, enfim, são itens essenciais, então
por mais que o imposto de importação ele represente 3% da arrecadação dos cofres públicos, quando a gente fala de tributação indireta, o consumidor ele é efetivamente onerado pela tributação. E então, como são itens essenciais, eu acho que acaba levando em conta o princípio da capacidade contributiva, sobretudo, porque como a diferença salarial no Brasil ela é muito grande, para uma pessoa que ganha, sei lá, 20 mil, 15 mil, 30 mil reais, essa alíquota de importação, essa inflação, acaba não refletindo tanto, mas para as pessoas que têm uma renda mais baixa, a tributação indireta no Brasil ela é muito pesada. Então, eu pensei em analisar o imposto de importação nesse sentido, para além da função extrafiscal dele, que é a mais utilizada, seria isso daí. A não ser que você goste de comer queijos importados, né? Isso é. Mas, veja, uma coisa que eu ia destacar sobre isso, que é o seguinte, você também vai ter que avaliar os impactos dessa política tributária através de uma pesquisa secundária. O que é que eu quero dizer com isso? Você não vai fazer o papel aí do censo, por exemplo, ir atrás das pessoas e perguntar, né? Teve um impacto no seu orçamento doméstico essa medida? Quanto que você comprou, reduziu a conta do supermercado, ou coisa assim, né? Você não vai fazer uma pesquisa de acessar esses dados diretamente. Você vai ter que aproveitar pesquisas feitas sobre isso. Então, a avaliação de impacto que você vai fazer é secundária nesse sentido, né? Você vai observar aquilo que já está disponível, já está publicado em dados, e você vai fazer uma avaliação. Você não vai Sim, fazer mas, diga. não, mas assim, eu teria que buscar pesquisas que falam sobre o impacto, porque assim, eu não acho nada que fale sobre a relação entre o imposto de importação e o princípio da capacidade contributiva. Normalmente é sobre o ICMS e o princípio da capacidade contributiva. Uhum. É isso. Esse é o problema de você estar tendo uma abordagem mais original. Vai ter menos coisas anteriores já feitas e consolidadas sobre isso. Sim, Mas essa comparação ela já ajuda bastante, porque o ICMS é alguma coisa que impacta todos, né, os serviços, né, impacta boa parte da economia e da vida das pessoas, enquanto que a importação, você consumir produtos importados é uma coisa, é um fenômeno relativamente recente na sim. vida do trabalhador brasileiro, digamos assim. Aham. Tá? Então, até, sei lá, 10, 15 anos atrás, consumir produtos importados em questão de itens mais básicos, né, não era uma realidade socioeconômica assim, muito relevante para as pessoas de menor renda. Tinha mais impacto, né, da indústria ou de bens de consumo mais sofisticados, digamos assim, né? Sim. A não ser commodities, né? Então, o trigo é importado para fazer o pão. Tem esse impacto, mas não isso que você está falando. Então, isso é um fenômeno relativamente novo, por isso que não tem muita análise sobre isso. Uma das coisas que o Brasil tem de peculiar em relação a outros países em desenvolvimento ou desenvolvidos é que o comércio exterior ainda tem um papel muito pequeno no PIB de maneira geral. Em outras palavras, né? Uma família trabalhadora, né, que trabalha ali na média de 1 a 3 salários mínimos, o tanto que ela consome tem muito a ver com produção nacional. Alimentos produzidos no Brasil, roupas agora não, né, porque houve esse processo que é relativamente recente, dos últimos 20 anos, Sim. de desindustrialização e incorporação da manufatura chinesa, né, ou asiática, de maneira geral.
Então, até tempo atrás, isso não era considerado muito relevante e agora vai se tornando. Então, talvez essa é uma das dificuldades, você está fazendo uma coisa relativamente nova, abordando um fenômeno relativamente novo. Né? Entendi. A diferença é que a alíquota, né, da importação é muito maior proporcionalmente ao peso, ao valor do produto, do que o ICMS, por exemplo. Como assim? Você vai pagar 60%, né, em cima É, de um produto importado. O aham. ICMS não é 60%, é menos. Sim, sim, é verdade. Então, o impacto no produto individual, né, no consumido é maior. É isso que eu quero dizer. Uhum. Sim. Muito bem, muito bem. Deixa eu puxar aqui, chamar mais alguém para participar. Cláudio Márcio, está aí? Está entre nós? Presente? Como é que você está aí em termos de projeto? O microfone está ruim? Beleza. Uma coisa que eu queria comentar, e eu ia utilizar aqui o Claudimar como assim, um exemplo, né, desse... Opa, peraí. De- Dessa dificuldade que muita gente tem, ou desse desafio, né, nesse momento que vocês estão passando aqui de formulação do projeto, que é ter um tema muito rico, muito interessante, muito legal, mas que oferece um desafio, que é o da delimitação. Então, eu tinha ficado curioso, Claudio, talvez a gente vai ter que conversar mais sobre isso depois, né, já que está com dificuldade de usar o microfone. Mas só para não deixar passar, talvez depois a gente deva conversar mais sobre a delimitação do tema. Vejam vocês, né? O tema que o Claudimar escolheu, ele coloca assim: guerra às drogas e racismo estrutural. Então, aqui é uma estratégia bem interessante de trabalho e é um tipo de tema que é mais comum no âmbito de mestrado ou de doutorado, que é uma análise grande, né? Geral, uma avaliação de um fenômeno global, amplo. Tá? Vocês conseguem imaginar um livro analisando somente a questão da guerra às drogas como um fenômeno que tem uma história, que não é exclusivo do Brasil, que tem nos Estados Unidos, México, Europa, Ásia, como um fenômeno sociológico, criminológico, político, econômico, complexo, interessante? Sim, guerra às drogas é uma área, um tema que pode estar aí na base de muitos livros, de muitos trabalhos, muitas pesquisas. Racismo estrutural não é um tema também que é digno de um livro, de uma dissertação, de todo um debate, talvez um evento científico, um congresso, Sim. Né? E aí, o E, só esse E, essa palavrinha aqui, o E, guerra às drogas e racismo estrutural, também dá um outro debate muito rico, um outro livro, um outro seminário, só sobre a relação, a conexão entre esses dois elementos.
entre guerra às drogas e racismo estrutural. Uma coisa leva a outra, qual que é o fator dominante? Como que eles se retroalimentam? Então, tudo isso, temas riquíssimos. Tá? Temas tão ricos que podem exigir da gente um debate multidisciplinar, como eu estava falando antes. Né? O que os sociólogos têm a dizer é relevante, o que os juristas têm a dizer é relevante. Pessoas especializadas em segurança pública, mas também pessoas especializadas em história, em sociologia, né? Em medicina, por que não? Para desmistificar vários desses elementos que são usados nessa ideia de guerra às drogas, de racismo. Então, esse é um trabalho tão bom, um tema tão rico, tão interessante, que talvez seja bom demais, digamos assim, até difícil de tratar com essa amplitude num projeto de monografia, de TCC. Veja, não é o tema que não tem como ser tratado, mas é a questão da delimitação. Onde que vai começar e onde que vai terminar o TCC? E isso vai ser, assim, um dos maiores desafios, quando a gente pega um tema muito interessante, muito grande, muito extenso, que tem muita coisa relevante para ser discutida. E aí, o que você vai deixar de fora? O que você vai incluir? Aí fica... Aí, muitas vezes, causa até um sofrimento na gente. Tá? Não sei se você está nessa incerteza, Claudimar, ou não, se você já tem, assim, um foco, você já está mais decidido, digamos assim, sobre se você já consegue visualizar bem como é que vai ser o seu trabalho. Então, o tema, que eu já mencionei, guerras, drogas, racismo estrutural, o recorte temático, veja, analisar a relação entre guerras, drogas e racismo estrutural. É o E aqui, né, que eu mencionei. Essa relação, ela é simples ou ela é complexa? É complexa. Tem muitos elementos, muitos fatores. Vamos para o problema de pesquisa. Tá? Então, compreender como a gênese da política de guerra às drogas, final do século XIX, início do século XX, perpetua o racismo estrutural na sociedade contemporânea. De novo, isso é um tema de livro, né? Você tem livros sobre isso que você já leu, Claudimar? Acredito que sim. Então, eu vou falar sobre a história, né, da guerra às drogas como um motor, digamos assim, de fortalecimento, de validação, de retroalimentação do racismo estrutural. Isso é um tema clássico já de diversos trabalhos, livros, teses sobre esse assunto. Quando a gente lê esse projeto, a pergunta não é se o tema é bom ou se as referências vão ser boas, porque isso eu acho que ninguém tem dúvida. A pergunta que fica é: o que vai ter de específico do seu trabalho? O que o seu trabalho vai ter de diferente desses livros ou de especial? Qual vai ser o ponto central da sua contribuição? E aí eu vou resgatar aquilo que eu já estava falando antes,
para Liv, para outras pessoas, que é, quando a gente tem um tema muito grande, vale a pena a gente pensar num exemplo, ou em alguma coisa que ajude a especificar. Então, assim, consegue pensar em algum exemplo concreto, né, uma situação em que a gente consegue identificar como que a guerra às drogas reforça o racismo estrutural? Ou então algum dado, algum índice, né, alguma informação, como, por exemplo, os autos de prisão em flagrante, ou as estatísticas policiais ou estatísticas prisionais, ou a reprodução de um discurso midiático sobre o assunto, as pautas dos programas de televisão que, através de imagens capturadas de helicóptero, de cima para baixo, estão sempre expondo um tipo de perfil de pessoa como o suspeito, o perigoso, o que, afinal de contas, está envolvido com drogas e, portanto, é uma ameaça à sociedade, mas não por acaso ele também tem um perfil étnico-racial sempre sendo reforçado. Então, existem vários eixos através dos quais você poderia abordar essa questão. Então, estou dando exemplos meio que aleatórios, né? A questão da mídia, como que é retratada, a narrativa construída, ou a questão dos autos de prisão em flagrante, como que eles ocorrem, como que eles reforçam, né, essa questão do racismo estrutural, ou dos julgamentos, as condenações. Estou tentando estabelecer algum recorte, né, porque o recorte ele ajuda a gente a focar, tá, numa questão jurídica bem delimitada. O recorte que você escolheu, não é? Eu estou falando isso, mas não estou dizendo que você não fez o recorte, tá? Você fez. Eu estou só, digamos assim, tentando dar outros exemplos para a gente também pensar que isso é um problema que várias pessoas estão lidando. Tá? Você trouxe aqui um recorte, mas que está mais nessa parte aqui do método do universo, tá? Talvez você poderia ter identificado isso em outro momento, que é a análise do discurso jurídico das leis proibicionistas na história do Brasil. Então, na verdade, o que você poderia enfatizar aqui é que o seu recorte, a sua perspectiva, o seu trabalho, ele tem esse enfoque mais de longa duração, de mostrar que o problema da relação entre guerra às drogas e racismo estrutural não é uma coisa que começou semana passada, né? Não é um problema simplesmente do mundo de hoje, mas que ele tem uma história, e essa história, compreender essa história é fundamental para compreender o fenômeno atual. Portanto, né, você vai identificar o discurso por detrás da lei. Né? A lei parece algo pronto e acabado. Acho que uma referência aqui seria a lei de drogas. Parece ter uma linguagem que parece neutra, parece assim, técnica, tá? Mas ela é resultado de alguma coisa que reflete um discurso proibicionista, né? Que é toda uma ideologia, digamos assim, de ordem social, de disciplinamento, de repressão e de hierarquização, de organização do trabalho capitalista. Então, acho que é bem interessante, mas a delimitação, o recorte temático, veja vocês aqui. Ó.
a relação entre guerras, drogas e racismo estrutural. Essa delimitação ainda está muito ampla. Eu acho que aqui você tem uma delimitação mais precisa, que é o discurso jurídico das leis, ou por trás das leis proibicionistas na história do Brasil. Então, essa é uma delimitação, talvez, mais específica aqui do seu trabalho. Tá? E essa relação que você faz, ela, claro, reflete uma leitura que você tem da bibliografia, reflete o fato de que a gente vê que você tem você não é novato no assunto, você já fez uma pesquisa exploratória, já tem conteúdo, né? E é bem feliz na forma de colocar esse ponto, que é você relaciona o contexto pós-abolicionista, né, e a promoção de leis proibicionistas, né, como conectado com a institucionalização do racismo no Brasil. Quer dizer, se em determinado momento havia uma legislação e um sistema escravocrata que tratava da imposição legal de um modelo de ordem social, de um modelo de disciplinamento e de organização do trabalho, de um modelo de controle social da população, através dos mecanismos da escravidão, né? Uma vez que se supera esse sistema de repressão, de ordem social, de disciplinamento, de organização do trabalho, aí rapidamente adota-se um outro sistema de repressão, de ordem social, de organização do trabalho, de controle social, de disciplinamento, que é proibicionismo. E pano de fundo por detrás de tudo isso é um aprofundamento, uma institucionalização do racismo estrutural. Eu até tô com esse livro em cima da minha mesa, que eu acho que é relevante. Bem, por acaso ele estava aqui, eu estava falando sobre ele esses dias. Chama, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, depois eu vou colocar para vocês. Né? Então, subordinação racial no Brasil e na América Latina. Tá? O papel do Estado, direito costumeiro e a nova resposta dos direitos civis. Então, esse é um livro editado pela UFBA, a editora da UFBA. E ele tá disponível gratuitamente online, no PDF dele. É uma ótima referência. Claro, referências é o que não falta ainda, né, sobre essa temática. Mas ele especificamente lida com essa questão do como que o direito, as instituições, as políticas públicas do final do século XIX, do século XX, elas consolidaram esse racismo estrutural, né, através do direito. Então, políticas migratórias, políticas de colonização, de ocupação agrária, políticas da regulação do espaço urbano. Então, a Bruna colocou no chat um link para o livro, tá? Obrigado, Bruna. Tá bom, gente? Mais alguma pergunta, alguma questão? Imagino que algumas pessoas também estejam enfrentando essa questão da delimitação do tema, né? Então, vou encerrar por aqui, né? Já está dando o horário da nossa aula. Amanhã a gente retorna nesse mesmo horário, com essa mesma estratégia didática. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.